Graça e paz, amados, como é maravilhoso começarmos a semana falando do poder, da manifestação, da glória do nosso Deus. Estamos na terceira mensagem e é algo profundo, algo sobrenatural, que eu creio no manifestar da presença viva, do poder, da autoridade, da soberania de Deus sobre todas as coisas. Servimos a um Deus onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar. A questão é que talvez essa onipresença satisfaça a muitos, mas existe uma geração de pessoas que não se contentam apenas com a presença de Deus, que é maravilhosa, mas muitas vezes não nos impede da gente fazer coisas erradas, né? Então nós precisamos da presença de Deus real sobre nós, mas também manifesta. Eu gosto muito de um texto que diz que os olhos do Senhor estão a passear por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então existem requisitos, existem pré-requisitos para Deus mover a sua glória. Não que isso, digamos, dependa de Deus. Deus está ansioso por manifestar a sua glória, mas depende do nosso coração, da nossa rendição, do nosso comprometimento com essa glória, com esse poder e com os planos do Senhor. Por isso estamos olhando para Êxodo. Êxodo capítulo 3 é um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia, onde Deus manifestou a sua presença, né, de forma sobrenatural, através do fogo, através do anjo do Senhor aqui, e é importante a gente entender que o anjo aqui está em maiúsculo, então é o próprio Cristo falando com Moisés do meio do fogo, e depois já fala o próprio Deus falando ali. Então, eu creio claramente na manifestação aqui da voz de Deus, da presença de Jesus, da presença do próprio Deus e do Espírito Santo aqui nesse manifestar da sua glória. Então, é algo sobrenatural que acontece aqui. O que chamou a atenção não foi o fogo. O que chamou a atenção de Moisés foi que aquela sarça não se consumia, ou seja, a permanência do fogo. O que vai fazer a diferença no mundo hoje não é o meu glória a Deus e aleluia dentro de uma igreja, mas é o meu glória a Deus e aleluia, e a exaltação e o fogo de Deus queimando no nosso coração quando vivemos fora da igreja também. Dentro da igreja é importante, meu Deus, mas fora da igreja tem a mesma importância, onde as pessoas irão ver esse manifestar, essa paixão, esse fogo ardente. Eu não gosto muito dessa palavra, mas não tem outra palavra para usar. É esse fogo ardente mesmo, que Deus acendeu no nosso coração quando entregamos a nossa vida a Ele. E essa sarça começou, esse fogo chamou a atenção de Moisés, não em si a sarça, mas o fogo que queimava e não consumia a sarça, ao ponto que esse fogo, eu creio que tomou o coração de Moisés. E daquele momento em diante, Moisés foi movido por essa presença gloriosa do Senhor. Então eu aprendo com isso que aquilo que não é consumido pelo fogo se torna referência. Preste atenção. Aquilo que não é consumido pelo fogo. O que seria o fogo hoje nos nossos dias? Seriam as lutas, seriam as provações, seriam as dificuldades. Então, a sarça ali se tornou um referencial para Moisés, porque não foi consumido pelo fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego se tornaram um referencial na Babilônia, porque não foram consumidos pelo fogo. O meu casamento, quando ele não é consumido pelos problemas, pelas dificuldades, pelo fogo deste mundo, ele se torna um referencial para outros casamentos. A minha família, quando ela não é destruída, ela não é consumida pelo fogo, pelas provações, pelos problemas, pelas adversidades, ela se torna uma família referência. Quando a minha fé não é consumida pelo fogo, pelos problemas, ela se torna uma referência de fé. Quando a minha intimidade com Deus não se apaga, não é consumida pelo fogo, ela se torna uma referência para pessoas. Então, como isso é importante, a gente entender que esse fogo precisa queimar e nós precisamos abastecer com combustível todos os dias, todos os momentos. Quando as lutas vêm, mais lenha no nosso fogo, que é a nossa oração, é a palavra de Deus, é a intimidade com o Senhor. Precisamos alimentar diariamente esse fogo.
essa presença, porque a Bíblia diz que o fogo do Senhor arderá continuamente sobre o altar. E Romanos 12 diz que eu e você somos o lugar de sacrifício, o altar de adoração, onde o nosso sacrifício precisa ser vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Que Deus nos abençoe. Que esse dia, meu amado, minha amada irmã, você alimente o fogo de Deus que acendeu um dia no seu coração. E se ele se apagou, nós vamos ver durante a semana como soprar de novo o Espírito de Deus para voltarmos a queimar, a ser aceso a candeia sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe. Que a unção, a presença manifesta, o fogo de Deus, o fogo santificador, o fogo purificador, seja manifesto sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana, um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.